E a reforma ministerial de Lula é um dos destaques da nova edição de Cruzoé. Vamos colocar... Tem aquela vinheta maravilhosa, produção? Então pode soltar. Você dá orgulho pra gente. Agora vamos ver a capa aí da Cruzoé. O pobre de direita se liberta. Por que os truques populistas de Lula funcionam cada vez menos? Aliás, nos últimos dias chamamos a atenção para resultados minuciosos de algumas pesquisas, principalmente ali CNT, MDA, que mostrou como você tem muita gente, até 2 salários mínimos, população de baixa renda, que se identifica como sendo de direita, em número maior, inclusive, do que de esquerda. Isso acontece também no Nordeste, um crescimento desse grupo, e a gente já vinha debatendo esse tema. Essa expressão ganhou proeminência no debate público, principalmente porque os esquerdistas, militantes, principalmente, ligados ali ao lulismo, eles atacam o pobre de direita, eles atacam o livre pensamento da população de baixa renda. Era o que eu estava falando no bloco anterior sobre Gleisi Hoffmann em relação ao tratamento petista das mulheres. Quer dizer, elas são defendidas pelo PT desde que rezem pela cartilha do partido. A população de baixa renda é defendida, pelo menos retoricamente, não em políticas públicas de qualidade, pelo PT, desde que reze pela cartilha do partido, porque senão é achincalhado pela sua militância virtual. Então tem muito pobre de direita que está sendo hostilizado nas redes por militantes petistas. E é preciso, em primeiro lugar, reconhecer a existência desse segmento da população que não está ou não está mais alinhado aquelas retóricas, aqueles discursos, aquelas bravatas, porque o mundo já mudou, a mentalidade dessas pessoas também. Você tem novas tecnologias, você tem novas demandas e o partido não está sabendo se modernizar nesse sentido. Duda Teixeira, o que você destaca? O Rodolfo Borges, que escreveu essa matéria, ele aponta exatamente isso, diz ali que tem até uns pseudo-intelectuais petistas que tentam criticar a população mais pobre que acaba votando na direita, ali do tipo, como se fosse uma ação contra eles próprios, né? Puxa, essa gente não entende que o governo de esquerda quer fazer o bem, quer acolher, quer distribuir benefícios para a população mais pobre e em vez de votar na esquerda, eles votam na direita, né? Como se fosse quase que uma traição. E aí o Rodolfo destrincha o que essas pessoas pensam e assim, eles já não estão acreditando que é o governo que vai salvar a vida deles. Esses truques populistas do Lula de ficar distribuindo fralda geriátrica, benefício do pé de meia, um monte de coisinha, né, que o Lula toda hora vai inventando e vai anunciando, já não pega mais tanto essa população, né? Eles acreditam muito mais no esforço pessoal, no mérito próprio, né? São pequenos empreendedores, então não funciona mais o discurso da esquerda com eles, e é isso que o Rodolfo Borges mostra nessa reportagem. Do pobre de direita, na capa da Cruzoé, a matéria assinada pelo Rodolfo Borges, o pobre de direita se liberta, tá aí a capa de novo, porque os truques populistas de Lula funcionam cada vez menos. O que você destaca, Ricardo? Felipe, aquela frase com a qual eu não concordo, porque não só pelo simplismo da frase, mas como pela violência implícita, que diz que bandido bom é bandido morto, para o PT, pobre bom é pobre de esquerda. Para o PT, pobre bom é aquele que fica satisfeito em receber uma dentadura, como fez o presidente Lula, daquela forma infame, como a senhorinha, bem pobre, outro dia. Só que essas pessoas não ficam mais satisfeitas com uma dentadura, com uma fralda geriátrica. Essas pessoas querem ter dinheiro para comprar suas próprias necessidades e seus próprios desejos. Essas pessoas querem empreender, essas pessoas não querem que o Estado papai ou um populista do turno, porque aí pouco importa se é de esquerda ou direita, fique provendo a eles aquilo que eles mesmos podem comprar com o próprio esforço. E é isso que o PT ainda não conseguiu compreender. Continua operando nessa mesma lógica de que a gente tem que fornecer tudo e as pessoas têm que falar amém
para o que a gente diz que é certo e que é errado. Ainda bem que isso está mudando, Felipe, porque o pobre, ele não tem que ter predileção por direita ou esquerda, o pobre tem que ter predileção por ter autonomia. E essa autonomia só vai ser possível quando o pobre entender que não é o Estado o dono dele, e muito menos o Estado quem tem que prover qualquer coisa para ele, é o próprio esforço. E esse esforço tem que ser, aí sim, esse esforço tem que ser ajudado, amparado em uma fase anterior, que é provendo para essas pessoas condições sanitárias adequadas, educação adequada. Aí sim a gente consegue ter uma sociedade caminhando no rumo do desenvolvimento. E segurança pública, quer dizer, o Estado, naquilo que ele realmente tem de fazer, ele precisa entregar resultado. Naquele monopólio de violência, em caso, evidentemente, previsto na lei, das armas, aquilo que a polícia pode fornecer para a população, que é segurança, o Estado precisa entregar. E a esquerda também perdeu essa bandeira da segurança pública, tamanho o alinhamento com aqueles que só atacam a polícia. E, obviamente, isso inclui a retórica, pelo menos, para a gente não falar aqui de um conluio criminoso, mas a retórica que é utilizada por criminosos. Então, esse alinhamento com tudo aquilo que atrapalha a vida da população, inclusive de baixa renda, aliás, no caso da segurança pública, principalmente de baixa renda, gera um desgaste da esquerda e, eventualmente, um apego ao outro lado. Não é que não haja problemas do outro lado, mas é que o desgaste da esquerda está se revelando aí bastante forte e crescente. Eu digo principalmente, por quê? Porque o cidadão pobre no Brasil é aquele que não tem dinheiro para morar num condomínio cercado, atrás de uma guarita, com seguranças. Não tem carro blindado, ele tem que pegar o transporte público onde ele é assaltado. Porque o assaltante, aí, o batedor de carteira, em geral, ele está assaltando, ele está roubando dinheiro de gente pobre. Nas ruas, um pouco aqui, um pouco ali, mas esse pouco é muito para cada cidadão que dá duro ali, para sobreviver, para conseguir o seu sustento para sua família, que tem que voltar para casa, eventualmente numa área dominada pelo tráfico, pela milícia. Então, tudo isso, toda essa preocupação, essa conexão com a realidade, a esquerda perdeu. Então, é mais um motivo pelo qual a população de baixa renda está se identificando com o outro lado do campo ideológico. E o Lula está aí, no desespero, batendo cabeça para correr atrás de todo esse eleitorado perdido. Diga, Ricardo. Felipe, só um complemento. Outro fator pelo qual também não cola mais essa tática petista é justamente o que a gente faz aqui no programa. Com a descentralização da comunicação, exato, já não basta ao governo de turno, ao governo populista, através da sua imprensa amiga, ficar mostrando a distribuição de dentadura, de fralda, de absorvente. Porque a cada vez que o governo propagandeia uma dentadura para uma pessoa pobre, a parte da imprensa independente, no caso, nós, os antagonistas, a gente divulga o gasto de uma viagem da primeira-dama, de uma passagem em classe executiva da primeira-dama. Então, quando o governo dá uma dentadura de 50, 60 reais para uma pessoa e quer fazer crer que ele é bonzinho com isso, a gente mostra que a primeira-dama gasta 34 mil reais em uma passagem. Quando o governo mostra uma fralda sendo distribuída, a gente mostra os gastos do cartão corporativo, a gente mostra os rombos das estatais. Começa a ficar cada vez mais claro para essa sociedade, para essa parcela mais pobre, que o que esse tipo de governo populista dá para ela é uma fração, são migalhas, porque o grosso do dinheiro eles gastam consigo mesmos. Exatamente. Aliás, ministros fazem até uma dupla boquinha, ganham cargos em outras empresas, somam lá um salário de mais de 40 mil reais com outro de mais de 40 mil reais, ganham mais de 80 mil reais. Então, esse contraste realmente, lembrado pelo Ricardo, é muito importante, é feito pelo nosso jornalismo independente, que o Lula chamou outro dia de imprensa digital, confundindo talvez um pouco com as redes sociais, e como a gente tem sempre falado aqui no debate em torno das redes sociais, eles querem controlar as plataformas, justamente porque nelas cada cidadão pode falar para milhares ou até milhões de pessoas sem passar pelo filtro do Estado, sem passar pelo filtro da imprensa amiga abastecida com verbas do governo federal.
As pessoas conseguem ter acesso a fatias enormes da população. A rede social permite uma reação em cadeia da população diante de abusos, de luxo, de hipocrisia por parte daquelas autoridades com poder. E o lulismo está tendo muita dificuldade para lidar com isso. São elementos novos de um cenário que não existia em governos passados do PT. Dudu Teixeira, quer concluir? Graças às redes sociais, tem muito mais gente com a possibilidade de expressar as opiniões e de ter acesso à informação. Isso, obviamente, incomoda quem tem poder, seja o Palácio do Planalto, seja o Supremo Tribunal Federal. Quem faz o melhor uso das redes sociais tem sido os políticos no Congresso, mas é claro que muitos deles estão alinhados com o Lula e estão apoiando essa regulação das redes sociais. Mas para a sociedade como um todo, o melhor é que haja liberdade de expressão e que as pessoas tenham acesso às informações.